eu vou falar hoje sobre atualizações sobre o cenário nacional de energia solar fotovoltaica, certo? Então, peço aí que te convido para que você me acompanhe aqui nos slides do meu computador que eu preparei. Então, essa aqui é a nossa aula e ela é uma atualização, né, desse ano, de 2020, sobre o desenvolvimento da tecnologia no cenário nacional. Essa aula é uma atualização porque ela já foi gravada em 2017, então eu peguei a aula de 2017 e fiz uma atualização. Então, peguei os números, peguei os dados, e aí principalmente peguei a experiência e as reflexões e os aprendizados que nós tivemos ao longo desses últimos 3 anos aí. Ok? Então vamos lá. Então, assim, uma frase que eu gosto de destacar no nosso cenário nacional, e ela não mudou, obviamente não mudou, porque ela tem a ver com condições geográficas e climáticas, né, do nosso país. A frase que eu gosto sempre de citar para os meus alunos é o seguinte: com relação à geografia, o pior local do Brasil ainda é melhor do que o melhor local da Alemanha. O que significa essa frase? O pior local do Brasil em termos de geográficos, em termos de potencial, né, de geração fotovoltaica, do ponto de vista solarimétrico, do ponto de vista de incidência de luz solar, o pior local do Brasil é melhor do que o melhor local da Alemanha. Então, se a gente pegar esses dois países, Brasil e Alemanha, e o pior lugar do Brasil e o melhor lugar da Alemanha, o nosso pior lugar é melhor ainda em termos de potencial de geração solar fotovoltaica. Por que eu selecionei, por que eu estou citando exatamente esses dois países, Brasil e Alemanha? Brasil, obviamente, porque é a nossa realidade, então é sempre interessante a gente fazer, e justamente esse é o porquê, né, dessa aula de cenário nacional. É interessante a gente saber as possibilidades e a realidade do Brasil. E a Alemanha? Por que a Alemanha? Porque a Alemanha é um país referência no que diz respeito à geração fotovoltaica, em quantidade de instalação, em participação da geração solar na matriz energética da Alemanha é muito grande. A Alemanha implantou programas de divulgação e de expansão da rede fotovoltaica muito antes do Brasil. O Brasil se baseia muito, então é meio que um espelho, e o que acontece lá, né, acontece aqui com alguns anos de atraso. Então a gente usa muito a Alemanha como referência, por isso então essa comparação aí. E aí, a nossa matriz energética, tá? No ano de 2017, ela tinha essa divisão aproximada aí, tá? A gente tem aqui algumas fontes destacadas, como hidrelétrica, né, sempre o Brasil se destaca no potencial de geração hidrelétrica, porque 65,7% de geração hidrelétrica. Isso traz algumas reflexões também que é importante destacar aqui nesse momento, que é o seguinte: muita gente fala de forma equivocada e algumas vezes de forma até intencional em manipular as informações. Muita gente fala o seguinte: a energia fotovoltaica é uma energia, a gente precisa da energia fotovoltaica porque é uma energia limpa, é uma energia que não agride o meio ambiente, que é uma energia renovável. Perfeito, está correto. Mas esse é um argumento que eu considero fraco perante a realidade brasileira, tá? Porque o que acontece? Muitas empresas do setor fotovoltaico, eles importam um modelo comercial, inclusive, e de marketing, de divulgação, importam um modelo que é usado para divulgar essa tecnologia e defender essa tecnologia, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, né, em alguns países da Ásia, onde você tem
uma maior parcela de geração de energia elétrica baseado em combustíveis fósseis, por exemplo, em queima de petróleo, em queima de carvão, que são matérias não renováveis numa escala de tempo razoável, numa escala de tempo humana, né? Então, o petróleo, o carvão, eles vão se renovar, eles vão se recompor em milhões de anos, milhares, milhões de anos. Então, eles são renováveis de uma forma a rigor, né? A rigor eles são renováveis. Só que eles não são renováveis do ponto de vista prático para utilização humana. Então, a gente precisa de alguma coisa que seja renovável numa escala de tempo próxima do que a gente consegue perceber, de 100 anos, de 50 anos, de 20 anos. Então, a gente precisa desse tipo de renovável em curto período de tempo. Ok, feito esse parênteses, outra coisa que eu estava falando, a gente importa modelos de divulgação, modelos de marketing, modelos comerciais, modelos de defesa da argumentação e defesa da tecnologia fotovoltaica de países que usam muito termoelétrica, que estão queimando combustível fóssil, ou seja, estão realmente poluindo o meio ambiente. Não é uma matéria-prima renovável, né, num curto período de tempo. Então, para lá, essa argumentação é 100%. Então, a gente oferece a fotovoltaica como uma alternativa porque não é uma matriz energética renovável. Para o Brasil, a matriz energética já é predominantemente renovável. Claro que existem outros problemas associados à geração hidrelétrica, mas não podemos negar que ela é uma fonte renovável também, ok? Beleza, então, posto isso aí, então a nossa distribuição da nossa matriz é hidroelétrica, a maior parte, 65,7%. Aí a gente tem, em seguida, gás, né, 10,6%, biomassa, 7,2%, principalmente cana-de-açúcar, álcool, 5,7% petróleo e 10,8% outros. E nesses outros estão incluídos aqui energia eólica, energia nuclear, energia de maré motriz e principalmente nosso tema de destaque aqui, a fotovoltaica, também está nesse bolo aqui das outras, né? Aí a gente tem aqui agora uma nova figura mais recente, né? Então essa é uma atualização dessa aula, no estado atual, a nossa matriz energética brasileira, com uma divisão que aponta, isso aqui foi tirado do Balanço Energético Nacional 2019, tá? É a última publicação que tem esses dados consolidados. Então, nós estamos em 2020. Em 2020, no final do ano, sai o Balanço Energético Nacional 2020 com os dados consolidados do ano base 2019. Então, esse aqui é o último que a gente tem publicado, que os dados são referentes ao ano base 2018. Perfeito. Então, isso aqui, esse documento você encontra no site da empresa de pesquisa energética brasileira, EPE, tá? Eu tenho, no final da aula tem a referência direitinho de onde isso tudo é tirado. Então, ó, hidráulica, 66,6, né? Caiu um pouquinho, a gente teve alguns ajustes nesses 3 anos aí, algumas mudanças um pouquinho. Biomassa aumentou a 8,5. Olha só, eólica 7,6. Então ela já agora, esse gráfico aqui já aparece um pouco mais estratificado, né, mais segmentado. Então a eólica 7,6, que estava dentro do outras lá. A solar 0,54. Então a solar é a pequenininha que tem aqui, né? É o filhotinho que tem dentro dessas fontes. Aí a gente tem carvão, derivados derivados de carvão e derivados, né? 3,7%, gás natural 8,6%, derivados de petróleo 1,9% e nuclear 2,5%. Então, essa aí está o estado atual da matriz energética brasileira. Então, observa que continua, né, bem predominante a parte de hidrelétrica.
a parte de solar, agora ela já aparece aqui, antes ela estava misturada no bolo lá dos outros, nem ela, na verdade ela era difícil dela até ser contabilizada, né? Era tão pequena em 2017 que era difícil de ser contabilizada perante a matriz total, ok? E esse então é nosso estado atual. É um mercado em expansão, era um mercado em expansão em 2017, né? Na minha aula que eu gravei naquela época, eu destaquei essa notícia aqui, que estava no site do Portal Brasil na época, comemorando o registro de mais de 7.600 conexões de geração distribuída. Então, eu destaquei isso na época como um mercado em expansão. E realmente era um mercado em expansão comparado com os anos anteriores, tá? Então, olha ali, ó, 23/1/2017, né? Portal Brasil, é onde está a marcação. Só que o mercado continua cada vez mais em expansão. Então, olha só esse gráfico aqui, ó. O 2017, né? Que é aquele slide lá, aqueles números, vamos voltar aqui, ó, foram obtidos em 23/1, então janeiro, em comecinho de 2017, então eram dados de registro referentes ao ano 2016, tá? Então a gente vem aqui, 2016, 7.616 conexões. Esse era o número de instalações fotovoltaicas conectadas à rede naquele momento. Agora, olha só o que aconteceu de lá para cá. Em 2017 eu tive mais que o dobro das de 2016. Aí em 2018 eu tive quase o triplo, quase o triplo, menos do que o triplo um pouco, então aumentou bastante. E aí 45 mil para 2019, né, os dados do ano passado, 143. Então, aqui eu já não consigo fazer de cabeça, mas peraí, 143.096 dividido por 45.587. Então, 3,14, mais do que triplicou de 2019 para 2018, mais do que triplicou, ok? Então, se a gente comemorava lá naquela época 7.600 ligações, o que dizer das 143 mil, mais de 143 mil do ano passado? Ou seja, o mercado continua em forte expansão. E aí a gente tem o acumulado, né? Esse 143 foi só o que foi acrescido ao sistema. O acumulado é 215 mil conexões. Isso até o dia 31 de dezembro de 2019. São os dados consolidados lá no Enel. Está aqui, ó, 31/12/2019. Se a gente observar pelo ponto de vista de potência desses sistemas, a gente tem 1.987 megawatts. Esses dados aqui estão em megawatts. Então, o crescimento ele é proporcional em potência. Olha lá. Você vê que e continua numa tendência exponencial de crescimento, certo? Mesmo em número de instalações até a potência. Então, eu vou fazer uma conta aqui também interessante que eu não tinha feito ainda. 1.985 megawatts divididos por 214.984. Então vamos ver qual é a potência média dessas instalações, tá? Deu um número aqui de 9.236 watts, ou seja, 9,2 kW é a potência média das instalações. Esse número ele é alto. Por quê? Por que esse número é alto? Esse número é alto porque dentro desse pacote aqui de potência tem muitas usinas de grande porte, né? E essas usinas de grande porte elas acabam sendo pontos fora da curva e distorcendo um pouco a média. Mas de qualquer forma, se a gente tirar as usinas de grande porte e for considerar só as instalações de microgeração,
esse número vai cair um pouquinho. De qualquer forma, já é um dado informativo. Estado desejado, né? Então a gente tem uma projeção aí de um cenário de revolução energética para 2050, que é o estado desejado, seria um equilíbrio maior entre as fontes, com um aumento das fontes renováveis, para que haja menos impacto ambiental e menos impacto de dependência climática da nossa matriz energética. Então, dá uma olhada. A gente tem hidrelétricas 45,65% contra 66% do estado atual. Ou seja, a gente tem que ter uma diminuição da participação das hidrelétricas. Como é que seria essa diminuição? Seria tirando a usina hidrelétrica de funcionamento? Não, absolutamente não. Seria acrescentando novas gerações, nova geração de outras fontes. E não investindo tanto em hidrelétrica. O aumento das hidrelétricas, elas pode até acontecer, mas tem que ser numa velocidade muito menor do que o das outras fontes. A eólica tem que ser bastante incrementada, né? Hoje ela está em torno de 7, alguma coisa, passar para 20,38 da participação. Biomassa também, ela está em torno de 8, ela tem que dobrar. Gás natural se mantém na mesma nível que tem atualmente, e a solar tem que aumentar muito, né? Tem que aumentar cerca de 17 vezes, está em torno de 0,53, né? Para chegar a 9,26, ela tem que aumentar muito. E a energia oceânica, que hoje é praticamente inexistente, muito pequenininha, ela tem que começar a participar aí da matriz também. Esse é o cenário desejado, né? O cenário de um equilíbrio, e é uma das metas para o desenvolvimento do Brasil aí, do ponto de vista de energia. Isso indica uma previsão de forte aumento no mercado fotovoltaico. Então, o mercado fotovoltaico tem a previsão de crescer bastante, baseado nesses dados que eu apresentei para vocês, ou melhor, previsão de forte aumento e de uma tendência de continuar em crescimento, né? Ele vem já crescendo bastante e ele vai crescer muito mais ainda. Olha só, precisa crescer 17 vezes até 2050. Existe também uma meta, tá, do governo em estabelecer 1,2 milhões de conexões até 2024. A gente tem, no cenário atual, 215 mil conexões. Então, se a gente falta, né, para alcançar essa meta aí de 985 mil instalações, isso num prazo de apenas 4 anos. Tá? Se a gente lembrar que isso aqui, então, assim, se isso fosse dividido igualmente, né, 985 mil em 4 anos, a gente teria que ter um ritmo aí manter um ritmo de 246 mil instalações por ano. Cerca de 250 mil instalações por ano. Se a gente, né, observar que instalamos 7.600 em 5 anos, até 2016, e depois nos 3 anos seguintes instalamos 207 mil em 3 anos, a gente prevê que tem que continuar num ritmo acelerado aí. Então, até agora, somente 20% dessa projeção foi executada, e a pergunta é: quem vai instalar os outros 80% ainda do mercado nos próximos 5 anos? Quem é que vai instalar nos próximos 4, 5 anos, né? Para vocês terem uma ideia, né, do momento que a gente está vivendo, isso até esses dados também eles foram levantados antes do cenário atual de pandemia, né, global, do cenário global de pandemia, que isso certamente terá consequências, isso vai impactar numa diminuição dessa taxa de crescimento, provavelmente, mas esses estudos ainda ainda não foram elaborados, né? Ainda está todo mundo o dado que a gente tem para avaliar é como é que estava até o início da pandemia. Então, por exemplo, a importação de módulos fotovoltaicos, só no ano passado,
a potência, né, somando o primeiro semestre e o segundo semestre, a potência total é de 4.143 megawatts. 4.143 megawatts. Se você se lembrar, a gente voltar aqui um pouquinho, ó, a gente tem instalado cerca de 2.000 o acumulado. A gente tem 2.000 megawatts instalado. E só no ano passado foram importados em potência total de módulos 4.000 megawatts, 4 gigawatts. Né? Então, o dobro do que a gente tem instalado em todos esses anos. Outro dado, importação de inversores fotovoltaicos no ano passado, também primeiro e segundo semestre, cerca de 3 gigawatts, 3.000 megawatts. Também é, né, 50% a mais de tudo que a gente já tem instalado em todos esses anos. Quem vai instalar toda essa potência? Quem vai instalar, quem vai fazer essas instalações, essas conexões? Então, temos 2.000 megawatts pico instalado nesses últimos 8 anos. Só em módulos foram importados mais do que o dobro. E em inversores, mais de 3 gigawatts importados em 2019. E aí, para responder essa pergunta de quem é que vai instalar, as empresas integradoras que vêm se constituindo e vêm aumentando a cada ano. Esse dado aqui é da consultoria Greener, população de empresas estimada. Então, em 2017, a gente tinha cerca de 1.620 empresas atuantes no mercado fotovoltaico. 6 meses depois, 2.700, mais 6 meses, 4.000. Início de 2019, 6.000 empresas e início desse ano, 12.500 empresas. Ou seja, o mercado vem dobrando e caminhando a passos largos aí a cada ano. Então, esse aumento, ele explica mais ou menos como que os profissionais, o mercado, as empresas estão se organizando para dar conta dessa demanda. A nosso favor, a gente tem a questão da boa localização geográfica. Então, isso eu destaco como uma das oportunidades, e isso acaba não mudando, né? É aquela frase do início da aula lá. Isso acaba não mudando com o tempo. Então, os níveis de irradiação solar variam de 1.500 a 2.200. Isso no Brasil. O pior local do Brasil, 1.500 watt-hora por metro quadrado. O nível de radiação solar na Alemanha varia entre 900 a 1.250. Então, olha só, o melhor é aquela história, né? O pior lugar do Brasil tem 1.500 e o melhor lugar da Alemanha tem 1.250. Né? Então, isso é extremamente favorável e nos coloca com um diferencial aí competitivo. Isso é explicado por essa imagem, essa figura. Essa figura chama-se cinturão solar e ele mostra como que é distribuída, tá, a irradiância aí, no globo terrestre. Então, os países mais próximos à linha do Equador, eles têm eles recebem mais irradiação solar ao longo do ano. Então, o Brasil está localizado nessa faixa, então ele tem realmente essa condição climática aí extremamente favorável. A Alemanha já está aqui em cima, na Europa, aqui em cima, ela já está numa faixazinha, né, um pouco menos favorecida aí pelo Sol. Os polos são os piores locais aí do ponto de vista de irradiação. Outro fator importante aí e que ajuda, que vem ajudando a explicar esse crescimento do mercado, é o custo da energia elétrica no Brasil. O custo da energia elétrica no Brasil, ele é extremamente elevado comparado com outros países. E aí eu trouxe essa figura aí, publicada pela Veja, né, há um tempo atrás, e ela mostra que nós estamos, né, numa posição aqui bem próximo do topo, o topo sendo o pior, né? Então, o país mais caro nesse estudo aqui é a Índia, depois Itália, Singapura, Colômbia, República Tcheca, Brasil. Obviamente não tem, tem um critério, não são todos os países que estão envolvidos, aí tem um critério aí de relevância, de tamanho, de potência instalada,
mas isso, de qualquer forma, mostra que a gente não tem um custo de energia elétrica tão competitivo. E isso não é nem o pior, né? Porque pior nós temos possibilidade de crise de desabastecimento, porque a nossa rede elétrica ela não é farta e confiável o suficiente para atender e atrair todas as possibilidades de expansão industrial, de expansão de negócio, de expansão econômica que o país projeta. Existe uma falta de planejamento estratégico no setor elétrico, isso aí é ruim. O custo da energia, ele depende de condições climáticas, então vocês conhecem muito bem as bandeiras, né? Bandeira verde, bandeira vermelha, bandeira amarela, essa bandeira tarifária, ela é uma correlação entre a condição climática, ou seja, choveu muito ou choveu pouco, no preço da energia. A oferta energética é dependente de condições climáticas, então, além do preço ser mais caro, se a gente não tiver chuva, existe risco de racionamento, desabastecimento, existe uma escassez na oferta de energia elétrica, né? Custo da energia dependente de condições climáticas. Essa aqui ficou repetida, tinha que ter tirado. O cenário só não está pior devido à crise econômica, né? E, mais recentemente, a essa pandemia que teve, então, uma diminuição em toda a força de produção, toda a força industrial e essa diminuição da operação, diminuição da economia, obviamente, exige menos energia e aí isso alivia essa crise, né? Então, se a gente tivesse uma situação econômica muito mais próspera, com empresas abrindo, indústrias abrindo, produzindo mais, certamente a crise energética ela estaria mais acentuada. Tá? Então, isso o nosso cenário atual não mudou quase nada de 2017 para 2020, continua ruim, o que, de certa forma, ajuda um pouco o setor fotovoltaico. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, quais são os desafios, né, no cenário nacional aí? Alteração na matriz energética em busca de maior confiabilidade, então uma diversificação maior, a gente não depender tanto de fonte hidrelétrica, ampliar a oferta de energia com menor impacto ambiental, esse é um grande desafio. Como que eu ofereço mais energia sem degradar o meio ambiente? Porque só simplesmente oferecer mais energia, ligar um monte de termoelétrica pelo Brasil, é uma solução, oferece mais energia. Só que isso é mais caro, né? E impacta mais. A gente está emitindo CO2 para a atmosfera e piorando as condições do meio ambiente. Desafios econômicos, né? Os sistemas fotovoltaicos ainda têm um valor elevado para a realidade nacional, né? Ainda nem todo empresário, nem toda a população ela tem condição de ter acesso a um sistema fotovoltaico, ainda é caro. E além de ser caro, né? Caro e barato são conceitos relativos, né? Então, um sistema fotovoltaico ele tem um alto custo inicial, mas ao longo do tempo e ao longo da vida útil dele, ele vai se tornando um investimento barato, né? Porque ele vai fazer com que você, depois de 5, 6, 7, 8 anos, pare de ter, ele se pague. Assim, toda a sua geração, depois de 5, 6, 7, 8 anos, toda a geração futura, ela vai ser de graça para você. O investimento já se pagou, e aí tudo que vier dali para frente é lucro. Então, acaba sendo um investimento interessante e barato. Mas ele tem o custo inicial elevado, ou seja, existe uma necessidade de financiamento, uma vez que empresas, pessoas físicas não têm esse capital inicial aí, não tem esse caixa inicial para antecipar esses pagamentos da energia. Então é como se eu estivesse antecipando a minha conta de energia de 8 anos para frente. Então eu pago tudo de uma vez agora, só que depois de 8 anos minha energia elétrica sai de graça. Então precisaria haver uma facilidade em fomento, uma facilidade nos órgãos financeiros, nos bancos, nas instituições aí para facilitar esse financiamento. E não é o que vem acontecendo. Existe muita burocracia, existe taxas de juros aí, às vezes um pouco elevadas.
É claro que isso tudo vai mudar, né? Depois dessa pandemia aí, o que vem pela frente é uma grande incógnita, mas isso precisa ser melhorado para o sistema fotovoltaico eles atingirem mais pessoas. O sistema elétrico interligado brasileiro é muito grande e antigo, modernizar será um grande desafio. Então, as fontes fotovoltaicas elas têm peculiaridades e características que requer uma sofisticação do sistema elétrico. Por exemplo, eu tenho energia elétrica de dia e de noite eu não tenho. Então, eu preciso ter um sistema de armazenamento para essa energia. Essa energia ela precisa estar sendo gerada de uma outra fonte à noite. Então, a gente não pode ter um sistema muito dependente do fotovoltaico, porque como é que ficaria à noite? Tá? Da mesma forma, não pode ter um sistema muito dependente do eólico, porque isso não ventar. Da mesma forma que a gente não pode ter um sistema muito dependente do hidrelétrico, porque quando não chove. Só que o hidrelétrico é muito mais fácil de lidar, porque quando não chove, o nível do reservatório ele vai diminuindo muito lentamente. Então, fazer previsão de consumo e previsão de carga e controle e ajuste disso é muito mais fácil num sistema que varia lentamente. Agora, um sistema eólico, por exemplo, ele varia muito rapidamente. Uma hora você está ventando, vento ali de 50 km por hora, de repente cai para 10 km por hora. E a potência gerada, ela cai abruptamente, ela não é proporcional. A mesma coisa que o fotovoltaico. Né? Uma hora está gerando lá 100%, de repente entra uma nuvem grande e a geração cai muito repentinamente. O sistema precisa saber se ajustar e saber compensar isso. Ele precisa de ser que a gente chama de smart grid, certo? Desafios do ponto de vista da educação, tá? A gente tem deficiência em mão de obra qualificada é escassa, e além disso tem baixa capacitação técnica, ou seja, dos poucos profissionais que tem, eles não têm a capacitação suficiente. E é nesse sentido que eu posso contribuir, que eu venho fazendo meu trabalho aí ao longo desses anos, em melhorar, em aumentar, em incrementar essa questão aqui, a questão da educação profissionalizante, né? Aumentar a quantidade de mão de obra qualificada, então eu venho ajudando nesse sentido, e também dessa mão de obra também aumentar a capacitação técnica dele, ou seja, que esse profissional ele seja bem formado, ele não tem uma formação, né, meia boca aí, razoável. Então, eu venho atuando nessa vertente aqui. É claro que, junto com esses desafios, com essas dificuldades, com esses problemas que o mercado tem, surgem oportunidades, né? Uma energia cara, como a gente viu, ela facilita a venda de sistemas fotovoltaicos, porque ela acaba encurtando o tempo de retorno dele, o payback acaba ficando menor. Modernizar a rede vai requerer grandes investimentos e empregar muitos profissionais de elétrica. Então, se a gente pensar no setor de eletricidade, tá, ele vai se beneficiar como um todo, porque mesmo que o profissional não seja especializado em fotovoltaica, mas como toda a rede vai ter que se modernizar, o eletricista, o cara que mexe com hidrelétrica, com eólica, o cara que mexe com telecomunicações, com automatização de subestação, com proteção de rede, com sistema de distribuição, todo mundo nesse ecossistema aí da energia elétrica o setor todo vai crescer e vai se beneficiar. Como eu falei, né, outra oportunidade que a gente sempre vai ter é a oportunidade e a vantagem de ter uma boa posição geográfica, né, favorecendo a alta produtividade do sistema fotovoltaico e diminuindo o tempo de payback. Reformulações na matriz energética brasileira incentivam a energia solar. Então, quando a gente tenta diminuir um pouco a participação da hidrelétrica, uma das fontes que crescem e que vão ser incentivadas a crescer é a fotovoltaica. Diferente de outras fontes que não vão ser incentivadas, como, por exemplo, a nuclear, a termoelétrica. Você não vê correntes, estudos e lobbies defendendo o aumento da participação nuclear, ou defendendo o aumento da participação de termoelétricas. Quem se qualificar tecnicamente agora, né, isso é uma oportunidade, será disputado pelo mercado ou fará bons negócios. Então será disputado pelo mercado se você tiver
pretendendo atuar como um empregado. Ou fará bons negócios se você estiver querendo atuar como um empreendedor no setor solar fotovoltaico. Então, essas oportunidades que surgem diante desse cenário nacional. Tá? Aqui, as referências, né, de onde alguns dados foram tirados: estudo do mercado fotovoltaico no Brasil, a consultoria Greener, Balanço Energético Nacional, é da EPE, da empresa de pesquisa energética, está disponível no site, tem muitos desses dados também em documentos, publicações disponíveis no site da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, site da Receita Federal, aqueles dados de importação de produtos, então também são dados oferecidos publicamente aí, segundo a política de transparência. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de atualização do cenário, do panorama, né, do setor fotovoltaico no Brasil, é a atualização para 2020, beleza? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula. Valeu, até mais!